Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a lição 158 do livro Um Curso em Milagres. Então, seja bem-vindo a mais uma prática das lições. Estou aqui com o livro e eu já vou começar esse vídeo de hoje lendo o primeiro trechinho da lição, que diz o seguinte. Bom, primeiro aqui falando do título, né? O título da lição diz: Hoje aprendo a dar como recebo. E seguindo na leitura, ela diz o seguinte: O que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente. Na mente e apenas uma mente. Isento de pecado para sempre. Totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. Isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Recebeste tudo isso. Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Olha que interessante esse primeiro trechinho aqui. E quando a gente fala aqui da mente, né, diretamente a gente se lembra da lei do mentalismo, que diz que o universo é mental, o todo é mente e tudo é mente. Ou seja, tudo é a consciência. Eu, você, a pedra, o outro ser humano, tudo que você imaginar tem ali uma porção da consciência do todo. Ou seja, a energia da consciência do todo está em tudo. E o que a lição traz para a gente hoje é que a gente possa praticar isso no nosso dia de hoje, considerando que aqui nós estamos falando da consciência crística. Então, o objetivo que o livro trabalha, o objetivo que nós estamos trabalhando aqui todos os dias é compreender os ensinamentos do Cristo e compreender também que a consciência dele está em cada um de nós, a consciência, né, que a gente chama de Espírito Santo, eu superior, centelha divina, é essa consciência crística. E quando a gente pensa dessa forma, e quando a gente pensa também, como que eu vou praticar isso no dia a dia? O que a lição sugere aqui hoje é que a gente possa olhar para o outro, olhar para as coisas e olhar para o outro, entendendo que nele também existe parte da consciência crística, ou seja, a consciência do amor. Quando você pensa em Cristo, né, quando ele veio aqui, os ensinamentos através do avatar Jesus, tudo que ele ensinou foi que tudo era um só. E ele era a representação deste Filho de Deus, ou seja, dessa parte da consciência divina. Então, a consciência dele está em cada um de nós. A consciência dele está no planeta. A consciência dele permeia tudo. Então, a representação divina. Quando a gente fala em se expressar através da consciência crística, a gente está falando se expressar através do amor, através do não julgamento, através do perdão imediato, porque foi isso que ele ensinou, foi assim que ele viveu e foi esse exemplo que ele trouxe através dos ensinamentos dele para cada um de nós. Então é isso que a lição traz hoje. E aqui ela diz mais o seguinte: a visão de Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo Filho que Deus criou. Contempla uma luz além do corpo, uma ideia além do que pode ser tocado, uma pureza não obscura por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores.
de culpa que vem dos sonhos de pecado. Ela não vê separação e olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos, sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Olha que bonito esse trecho aqui e quanta reflexão ele traz para gente. Então, é isso que a lição pede hoje, que a gente possa olhar para o outro e não identificar o outro como sendo um corpo, uma coisa, um objeto, mas olhando através e procurando enxergar a luz que existe naquela pessoa, naquela coisa, naquele animal, naquele ser. É isso que a lição pede hoje. Ou seja, nós não vamos olhar o outro com os nossos olhos físicos, porque os nossos olhos físicos, eles estão sendo controlados, claro, pela visão que vem através das nossas crenças. Então a gente vai julgar, a gente vai colocar defeito, porque os nossos olhos não estão puros, eles estão contaminados pelas ilusões, pelas nossas crenças, por aquilo que a gente aprendeu como sendo certo, como sendo a verdade, como sendo a realidade. Então, o que a lição pede hoje é que a gente possa enxergar além, ou seja, enxergar com os olhos internos, com os olhos, com a visão crística, com a visão espiritual, onde a gente possa sim olhar e dizer, bom, da mesma forma que existe Deus em mim, existe Deus naquela pessoa, existe Deus naquele animal e existe Deus em tudo. Então é esse o nosso esforço de hoje. E eu digo esforço porque é desafiador a gente olhar para uma pessoa sem julgamento. Quando é uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem amizade, né, pessoas que a gente tem um relacionamento ali mais aproximado, ok. Mas aqui a gente está falando de estender essa visão. Então, é olhar para uma pessoa, por exemplo, que você não gosta e enxergar a luz nela. É estar assistindo um programa de TV e passa lá um criminoso que matou e enxergar a luz nele. Entende? Então, é enxergar a luz aonde as suas crenças não permitem que você consiga enxergar a luz. É ultrapassar as barreiras das suas crenças, para que você possa enxergar além da sua visão física que está distorcida pelas crenças. Então é essa prática que a lição pede hoje. E ele diz mais aqui: isso pode ser ensinado e tem que ser ensinado por todos aqueles que querem alcançá-la. Requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa comparar-se a isso em valor, nem estabelece uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver percebido. E é isto que dá neste dia. Não vejas ninguém como um corpo. Cumprimenta cada um como o Filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Olha só! Então, não tem nenhuma frase, nenhum mantra específico hoje para ser praticado, é apenas praticar, enxergar além da matéria, enxergar com a visão do Espírito, com a visão da consciência de Cristo. E aí a gente pode se lembrar, né, dos ensinamentos que o Cristo deixou, os ensinamentos que está nesse livro também, que é a verdadeira visão do Filho de Deus, a verdadeira visão da nossa essência, a verdadeira visão de que
todos nós estamos em consciência, unidos à consciência do Cristo, dos santos, dos anjos, de Deus e de toda a santidade, porque nós somos a santidade. E a nossa consciência também está unida àquele criminoso, àquele assassino, a pior das pessoas, a pessoa mais terrível que você imaginar nessa face da terra. Saiba que a sua consciência também está ligada nela. E dentro dela também existe luz, assim como também existe luz dentro de você. Então é esse o exercício de hoje. Eu não vou estender essa lição de hoje porque eu não vi a necessidade de falar. Tem bastante coisa, você vai ler a lição, reflete sobre cada um dos trechos aqui da lição, mas eu achei muito simples a lição hoje. É a gente praticar aquilo que a gente já vem aprendendo desde o início. Nós já estamos praticando isso desde o início de formas diferentes, mas hoje é pôr em prática até que ponto realmente as minhas crenças permitem que eu olhe para o outro e que eu enxergue a luz divina que está nele. Até que ponto as minhas crenças permitem que eu olhe para o outro, que eu olhe para as coisas, eu enxergue Deus e eu me enxergue naquela pessoa, como sendo um com aquela pessoa, como sendo um com aquele objeto, com aquela coisa. Essa é a prática de hoje, gente. Então, olha só, eu desejo a você boas práticas, tá bom? Pratica mesmo. Hoje é um dia de testar até aonde você já evoluiu nesse processo de entender que todos somos um. Hoje é um teste, virão muitos outros, mas hoje é um teste, tá bom? Boa prática para você e eu te vejo na próxima lição. Um grande beijo.